É, o, essas porteiras naturais também são os princípios de fonte de sustentabilização das porteiras, porta de entrada e saída de energia, filtro, de um núcleo. Aqui, no caso, um bandista. Existem porteiras nas florestas, nas matas, nas águas doces e salgadas, nas rochas e rocheadas, no ar, em estradas de terra, muitas encruzilhadas, campos, minas, locais naturalmente quentes, enfim, regiões onde a natureza se faz presente de maneira satisfatória e pouca movimentação energética carnal. Exu, guardiões das almas. Um Exu, é, um guardião de fato de direito das almas, deve em si superado todos os outros campos de atuação do magnetismo Exu. Em Exu, um Exu guardião das almas já passou pelos mesmos processos de qualquer um Exu aspirante a um Exu, Exu aspirante e finalmente um Exu de fato. Uma das qualidades que difere dentro deste contexto é que o guardião das almas só pode assumir essa tarefa por completo após ter superado todos os outros magnetismos citados acima. Ou seja, todos os guardiões de alma já foi do caminho, da estrada, da porteira, sendo posteriormente da alma. Passa, Silvinho, por favor. Os Exus guardiões das almas devem passar por todo esse processo exatamente porque deve dominar toda qualquer fonte energética. Outra diferença é que não é qualquer espírito que poderá adentrar e permanecer a esse magnetismo. O próprio magnetismo é quem escolhe aquele que julga possuidor das atribuições necessárias para exercício da tarefa. Sendo ainda mais claro, não será um guardião das almas porque gosta ou acha bonito, se é porque foi escolhido para tal. Se vai continuar ou não nesse movimento, o escolhido é que decidirá. Então, alguns limitam os guardiões das almas sendo Exus de cemitério. Os guardiões das almas são os responsáveis legais por trazer a vida e a morte em todas as circunstâncias existenciais. Quanto maior sua alma, maior seu livre-arbítrio, e isso agora englobam a raça humana. São todos os possuidores da arte do conhecimento, do aprendizado, do raciocínio. São portadores de todas as manifestações dádivas. Porém, quanto mais capacidade se tem de ser, maior se torna a responsabilidade dentro do contexto do todo. Ou seja, quanto mais conhecimento, né, a maior cobrança, se você for olhar sobre isso. Tem mais um slide, Silvinha? Ah, aqui teve uma psicografia na casa, né, de um guardião, é, de um Exu guardião, até... Aí eu achei ela, me tocou isso, e vou falar para vocês aqui. Foi no dia 3/7 desse 2023, a psicografia foi: agora precisamos dizer algumas palavras também para com todos os filhos dessa casa, amigos. Às vezes tudo parece tão claro em vossas mentes, mas também tão escuro e duvidoso, que traz a insegurança do seguir, do saber se estamos em preparo para a tarefa, lhes dando fora conduzida, que lhes foram conduzida, tendo certeza de que sim, porém a disciplina e a oração se faz presente constantemente, manter a vigília da mente, das emoções, das atitudes para convosco mesmo, e necessário
para alcançar para o alcance das aprovações, diante daquele que a luz direciona, a todos vós. Cada processo é e será necessário para a vossa evolução neste mundo. E sejam atentos em vigília. Sete Garfos. Né? Então, essa psicografia, eu achei ela muito... ela é explicante, né? Que ele está ali, né? Eles estão ali do nosso lado, mesmo que a gente, às vezes, tem dúvida, né? Eles estão ali para nos auxiliar nessa tarefa. O que mais tem, o que a gente mais tem é dúvida, né? Será que estou sendo guiado mesmo, né? E sim, né? Mostra para a gente que eles estão ali, nos protegendo de alguma forma. Agora, eu acho que já acabou, né, Silvinha? Os slides, né? Gente, tem alguma pergunta? Gostaram do estudo? Agora, esses 15 minutinhos aí que restam, quem quiser fazer algum comentário, alguma explanação, por favor, fique à vontade. Tudo Nós estava. não estamos te vendo, Kellen. O Paulo colocou Eu, uma mensagem. Legal isso. Caminhada evolutiva dos Exus. Reafirma que tudo tem um processo, como o nosso trabalho na casa, por exemplo. A natureza não dá saltos. É isso mesmo, né? O trabalho dos Exus tem as várias patentes, né? Não se torna um Exu do dia para a noite só porque eu gostei, porque eu quero. Não, precisa ter capacidade específica para isso. Precisa ter habilidade, desenvolver habilidades específicas para esse trabalho, né? Todos os trabalhos, independente da falange, precisa haver afinidade. Mas muito além da afinidade, simplesmente precisa ter esforço, precisa ter disciplina, né? E quando se fala de especialistas em que são soldados, né? Que são soldados especialistas em mergulhar diretamente nas trevas. E quando eu falo mergulhar em trevas, pode ser na treva interna de cada um, né? Pode ser nas trevas mesmo dos umbrais mais baixos, né? Das zonas mais baixas do umbral. Pode ser em qualquer tipo que a gente, né, consiga imaginar. Esses espíritos precisaram vencer a si mesmos em sim, diversas questões, né? Então, justamente para que eles consigam nos guiar, né? Para que eles consigam resgatar alguém que está com ódio no coração cristalizado, eles tiveram que se esforçar para não sentir mais tanto ódio, certo? Né? Porque senão fica aquela coisa assim, faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? E muito pelo sim, contrário, na espiritualidade isso não existe. Aqui na Terra é muito comum todas as pessoas vestirem uma máscara, um verniz social e se comportar de determinada forma porque é mais bonitinho, porque tem que ser assim, mas não necessariamente da forma como gostaria de fato de se comportar, né? Da forma como gostaria de fato de, de extravasar ali, às vezes, uma raiva, uma ira, né? As pessoas se controlam, se seguram muito. E no plano espiritual isso não existe, né? Esse segurar, porque está todo mundo lendo seus pensamentos, percebendo sua vibração, que é nítido, é visível, né? Tudo que a gente sente imediatamente cria uma atmosfera em volta de nós, né? Com cores específicas significando ali cada sentimento. Então, para uma pessoa especialista em sentimento, ele teve que viver em si, né? Uma reforma íntima muito profunda. E mesmo o soldado raso, digamos assim, né? Ele já passou por esse processo de autocontrole, né? De conseguir conter as próprias tendências negativas, né? Ele já viveu isso, mas ele já superou. Ele é um espírito que já galgou uma evolução, um equilíbrio muito maior, né? Porque senão ele não consegue pôr ordem. Que moral ele teria para dizer, ó, pare de se vingar se ele fosse
uma pessoa que estivesse ali se vingando o tempo todo, né? Não tem como. Como que ele vai falar para uma pessoa que está fazendo algo errado, né? Tá roubando alguma coisa, sendo que ele rouba. Não faria sentido algum, né? Então, são espíritos que não infringem as leis. Sim. Mas, por algum motivo, de preconceito, de falta de conhecimento, muitas pessoas criaram em torno deles uma imagem que nada tem a ver com o trabalho que eles realizam. Então, e essa questão aí dessa fantasia, né? Hoje eu olho como fantasia. Eu posso dar um relato do que aconteceu comigo. Quando eu estava numa outra casa, né? O que aconteceu? Vou, eu estava na casa Novo Caminho primeiro, né? Como consulente, e do nada me chamaram para ir para outra casa. Ah, eu vou participar. Me falaram que era mais forte, entre aspas, né? E na hora que eu adentrei aquela casa para trabalhar e fazer, eu me deparei com, vamos colocar assim, com um trabalho com animal, né? E aquilo, naquele momento, eu fiquei, opa, mas como assim? Né? Mas isso aqui vai contra a lei né, as leis de Deus? E me deu aquele choque de, tipo, cair na real, na verdade, porque pelo tudo que eu já tinha escutado, né, na casa Novo Caminho, ir para lá e ver totalmente diferente essa outra casa que eu fiquei 2 ou 3 meses, eu fiquei assustada quando eu vi essa parte. Então, eu percebo que esses que estavam lá era tudo, menos Exu, né? Porque Exu não faz isso, né? Eles estão sempre utilizando as leis e eles são cumpridor da lei divina. Como que eles cumprem a lei divina matando um animal? Não existe isso, né? Para um bem maior, você Qual vai era a precisar. motivação dessa morte? Era a motivação do quê? Era um trabalho para quê? Qual o objetivo? Era um trabalho com cabeça de porco. E era Sim, para mas com o melhorar a vida da objetivo. pessoa. Era Ah, para melhorar a vida da pessoa. Colocava o nome lá da pessoa lá com algumas velas e para melhorar a vida da pessoa. E aí eu fiquei assim, mas como que vai melhorar uma vida matando outra vida? Peraí, tem alguma coisa de errado, né? E foi quando eu tive um despertar, que até foi o dia que opa, não, tá errado, isso não funciona. Então, assim, que me questionei. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente tem que se questionar, independente de qual casa que as pessoas vai frequentar, se questiona se tem algo deste tipo. Opa, será que é isso mesmo? Será que Deus quer isso? Se questione e vá em busca do conhecimento, do estudo. Porque sem estudo a gente não consegue é, é, ter o filtro. O estudo é o nosso filtro, o questionamento é o nosso filtro, né? E existir essa parte de filtro é muito bom, porque a gente coloca o pezinho mais firme na terra, né? Esquece do mundo, tipo assim, de fantasias, né? Nossa, eu vou fazer isso, minha vida vai mudar, eu vou ficar rica. Não existe isso, gente. É questão de merecimento. Algumas coisas na vida é merecimento. Se você tem merecimento de melhorar de vida, né? Se você está trabalhando para isso, você vai melhorar. Agora, você quer lá, às vezes a pessoa pensa que vai fazer uma magia, né? Com essas pessoas que dizem, né, ser outros, e vai melhorar de vida? Não vai, né? E essa questão é tudo menos Exu. Hoje eu tenho esse conhecimento, hoje um pouco do conhecimento, porque eu tenho que buscar muito mais. Mas antes eu não tinha, eu vivia no mundo de Nárnia, desculpa, assim, perdão da palavra, eu vivia no mundo de Bob, né? O fantástico mundo de Bob estava lá em cima. Então, hoje eu sei que a gente tem que se questionar muito mais. Toda vez que a gente pensa, opa, será que é isso, é verdade mesmo?
e a gente vai em busca da palavra certa. E pode ter certeza que Deus, os Exus, todos os guardiões que nos protegem, ele vai te levar para o caminho certo. Com relação ao sacrifício de animal, é muito delicado a gente falar, né? Existe o candomblé e é uma religião muito bonita, né? Quando séria, quando dirigida por pessoas idôneas, então, e que existe sim a utilização de sangue, né? Nos rituais deles para uma série de questões. E dentro desse conhecimento, que eu particularmente não tenho vasto conhecimento sobre isso, é importante a gente respeitar, né, que existe sim essa fé e ela é muito bonita e faz muito bem a muitas pessoas. Agora, tem diferença, né, da utilização de sacrifício de animal em magia negra, né? Aí é outra utilização e magia negra não tem bandeira, né? Eu falo assim brincando, É, mas é porque a magia negra realmente ela não tem uma religião, ela está vinculada àqueles que se comprazem, que têm afinidade, né, de trabalhos dessa forma, e não é de nenhuma religião. Existe magia negra para os evangélicos, existe magia negra para católico, existe magia negra. Então, assim, magia negra é algo que já existia no planeta há muitos e muitos, muitos milhares de anos. Então, não tem a ver com religiosidade. Tem a ver com pessoas com as suas intenções distorcidas, né? Do entendimento distorcido do que é as leis do Pai Maior. Agora, o sacrifício de animal utilizado no candomblé tem outra é, destinação, outra intenção, não, né? E nesse não, caso mas a gente respeita é, essa religião também como uma religião muito bonita que sempre ajudou muitas sim, pessoas, né? mas no caso ali não era candomblé, né? Era Uhum. uma casa de umbanda, né? Então, foi esse que era o Que se questionamento. diz, né? Que se diz um bando, É, né? né? Que se diz, né? E Hoje eu tem falo que muitas, se né, diz, que eu, Kelly? Tem muitas, muitas, assim, muitas, que se muitas. dizem Umbanda e que em outros momentos, né, a gente fica sabendo, né, de outros tipos de rituais que não são Umbanda. Na Umbanda não existe sacrifício de animal. Isso Não, é e ponto existia pacífico para todos, é uma regra geral até, da Umbanda, né? e até a forma de falar é diferente. Por isso que eu falei esse relato. Porque a conversa era diferente, né? Era muito xingamento, só nomes bonitos, né? Então, às vezes as pessoas utilizam, né? É igual você mesma uma vez falou. Eles começam a fazer, tipo assim, bonzinho, mas a massa, como diz, não consegue sustentar o bom moço, né? Não, não fica. Tem hora que cai. E justamente acorda, opa, né? Aqui não. Né? Isso aqui não é um banda, não, peraí, tô errado. E uma coisa muito importante sobre o que você falou, sobre o questionamento, né? Porque muitas pessoas vão nessa casa. Eu tenho certeza que ela funciona há muitos anos, vai funcionar por muitos anos, né? Mas por quê? Sim, Porque nem os consulentes, nem as pessoas que vão lá para tomar um passe, elas não se questionam. Pelo contrário, é como você disse, esse discurso de que é um lugar que é mais forte, né? Porque tem uma ritualística agressiva, e aí a gente vai entrar talvez numa reflexão assim, para a gente entender a nossa pequenez, a nossa dificuldade, a nossa ainda estrutura evolutiva, porque tudo que é agressivo a gente aplaude muito mais do que o que não é. Eu vou dar um exemplo assim super comum, né? Música. As músicas que ganham maior público são aquelas agressivas, né? Aquelas que estão falando de coisas negativas, de coisas agressivas. Agora, vocês conhecem um blues famoso que arrasta a multidão? Conhecem uma música, um jazz famoso que arrasta multidões?
Não, é música clássica. Por que que não toca música clássica na rádio? Bom, a rádio até deixou de ter o patamar de importância na nossa sociedade como tinha há uns 20 anos atrás, mas ainda muita gente escuta rádio. E por que que não toca nos momentos de maior pico de ouvintes música clássica? Né? Então, é um reflexo de nós mesmos. O que que dá mais audiência? O que que toca mais? O que que está todo mundo engolindo, né? Ou que as pessoas querem que a gente engula e a gente engole, porque todo mundo é uma caixa de ressonância, né? Sim. Quem disse que não venderia muito música clássica? Quem determinou isso? Quem tem um interesse em que a gente continue com práticas primitivas, inclusive para gostos musicais, porque gosto musical, né? Cultura musical exige também um afinamento dos nossos sentir, da nossa percepção, assim como o nosso paladar, não é? Para a gente saborear uma comida mais delicada, com elementos diferentes, a gente tem que treinar o nosso paladar. Quando a gente tem uma comida assim do dia a dia, que é sempre a mesma, com os mesmos temperos, ok, a gente come em qualquer lugar, é aquilo básico assim. Mas para a gente aprender sobre uma comida mais bem elaborada, estudada, com especiarias, a gente precisa treinar o paladar. Então, tudo é treino, né? É aguçar. E aí a gente vai se tornando assim é, mais a gente vai depurando mesmo o nosso gosto, a gente vai saindo daquela coisa assim de todo mundo igual, né? Da grande massa seguindo o mesmo caminho. Mas isso tudo vai depender do nosso esforço mesmo de não participar desse círculo vicioso, né? Porque a gente fala em uma sociedade mais justa, mas a gente só se alimenta de novelas, filmes, séries, músicas que são agressivas, que repetem um comportamento agressivo e ganha público, né? Ganha aplausos, vira moda, todo mundo fala sobre. Então, aquela energia negativa fica pairando em todo lugar, né? Por quê? Porque alimenta aqueles que têm interesse nisso, né? E vai continuar alimentando enquanto a gente não quebrar esse ciclo, enquanto a gente não se questionar, enquanto a gente não parar e falar, poxa, mas é esse o destino que eu quero, é esse o meu objetivo de vida, onde é que eu quero chegar com isso? E dentro da espiritualidade é da mesma forma, né? A gente precisa se questionar com frequência onde é que a gente quer chegar. E para eu chegar lá, ok, tá, é longe? Sim, muito longe, porque o Cristo está muito distante de nós. Mas se eu quero chegar lá, se é esse o meu objetivo, eu tenho que entender quais estratégias, quais caminhos e através de quais pessoas que podem me ensinar, quais, né, companhias eu quero estar rodeada para chegar até lá, né? E é um esforço mesmo. E não adianta assim, não tem, para uns é mais fácil que para os outros. Não, é um esforço para todo mundo, porque todos nós estamos aqui envolvidos nessa massa, né? Estamos encarnados com a mesma dificuldade, corpo físico pesado, nos impedindo de um monte de capacidades espirituais que nós temos, né? Eu falo que é uma Ferrari dentro de um Fusca. É o motor da Ferrari dentro do Fusca. E quando a gente está encarnado é isso, né? Porque o espírito, ele tem muito mais capacidade e habilidade do que o corpo consegue responder. E olha que o corpo é fantástico, né? Ele é uma máquina perfeita. Mas mesmo assim, é um Fusca, né? Mas se a gente quer exercitar e quer chegar mais longe, a gente vai precisar de maior esforço, de muito mais esforço, de sair mesmo desse complexo, desse círculo vicioso, de assuntos, de vibrações, de estudo raso, né? É aprofundar para entender. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse tema? Tema complexo e, claro, não dá para falar tudo dele em um estudo só. Alguém quer falar alguma coisa?
Eu acho que não. O pessoal ficou tímido. Todo mundo ficou calado. João? Não, tudo certinho, mãe. Foi muito esclarecedor, tanto a parte da queda enquanto a sua e de todos que falaram, né? Adorei o estudo. Pessoal, agradecer a Kelly, agradecer a todos vocês que aqui estiveram presentes. Qualquer dúvida que surgir, podem mandar lá no nosso Instagram, da Casa Fraterna, no Telegram, nosso grupo de estudos, tá bom? E só agradecer mesmo a presença de todos vocês aqui conosco mais uma noite. Obrigada, Kellen, por ministrar esse estudo. Foi excelente. Obrigada, gente, pela todos que estavam aqui no estudo, né? Que colaboraram também, né? E espero ter ajudado um pouco, porque essa parte de Exu ainda tem muito para a gente poder Sim, estudar, tem muitas literaturas que vai vindo, que a gente vai ter que estudar, e para a gente abranger mais o nosso conhecimento, não daria, é igual, não daria só no estudo, não. Teria que ter o quê? Hum, vários e vários estudos para cada tipo de falange, né? Porque tem falanges e falanges, e então foi bem assim, resumido mesmo, para a gente dar um ponto inicial para tirar um pouquinho dessa mistificação em cima dos Exus, né? agradeço. Boa Tchau, noite gente. a Fique com todos. Deus. Boa noite. Boa semana. Muito Até a obrigada, próxima. Kelly. Boa noite, Obrigada. pessoal. Boa noite.